pedir, meu Deus, a tua bênção sobre o teu servo, que vai fazer a exposição da tua palavra, Senhor. Enquanto ele prega, meu Deus, vai abençoando, iluminando, trazendo ao seu coração, ao seu pensamento, toda a palavra, meu Deus, que o Senhor já tem entregue ao teu servo. Alimenta a tua igreja, Senhor, faz uma grande obra por meio da tua santa palavra, curando, Senhor, salvando, edificando nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria poder estar aqui nessa terça-feira tão abençoada que Deus nos oportuniza. Deixo aqui nosso agradecimento ao nosso pastor presidente, pastor Argemiro. Obrigado pela confiança, pastor. Aos demais pastores, mestres, Deus seja louvado pela vida de cada um dos companheiros obreiros e de cada irmão que veio aqui esta noite. Tenha certeza, você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está na casa de Deus. E você foi valente hoje, né? Deu essa viração de tempo aí. Ainda assim você está aqui na casa de Deus. Deus certamente tem uma bênção para nós. Quantos já sentiram a presença de Deus hoje aqui? Dêem glória a Deus. Deus está nesse lugar, né? Deus abençoe o coral que esteve louvando a Deus com tanta alegria. Deus seja louvado pela vida das nossas irmãs, em nome de Jesus. Meus irmãos, você que tem a sua Bíblia, o nosso professor ali, evangelista Gilmar, já leu o texto, mas vamos tornar a lê-lo para que fique bem gravado. A ciência diz que quanto mais você lê algo, mais isso fica gravado na sua memória. Então vamos ler de novo. Mateus capítulo 5, versículo 33. Vamos dar sequência ao Sermão do Monte, hoje com a temática do juramento. Mateus capítulo 5, leremos do versículo 33 ao versículo 37. São Mateus capítulo 5, a partir do versículo 33. Os irmãos acharam? Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás o teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Tampouco jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo nem branco, nem preto. Versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Amém? Por favor, retorne ao seu assento em nome de Jesus. Vamos estar meditando nesse texto tão lindo, deixado por Jesus. E se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta para nos acompanhar, fique à vontade. Tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Meus irmãos, a temática hoje é juramento. Jesus também abordou esse assunto. E para Jesus esse assunto parece ser um assunto bem importante. Por isso ele incluiu esse assunto naquele que é conhecido como o maior sermão de Jesus quando esteve aqui na terra. Os irmãos sabem que após 400 anos de silêncio de Deus para com seu povo, na plenitude dos tempos, uma expressão utilizada por Paulo aos Gálatas no capítulo 4 e versículo 4, nasceu na Galileia Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E durante esses 400 anos de silêncio, havia se estabelecido em Israel pelo menos 4 grandes grupos religiosos. O primeiro era os fariseus, que eram ritualistas. O segundo era os saduceus, que eram os liberais. Os terceiros essênios, que eram os separatistas. E por fim os zelotes, que eram ativistas nacionalistas. Esses 4 grupos se consolidaram neste período dos 400 anos.
E é nesse contexto de silêncio divino, é nesse contexto de fragmentação religiosa, que Mateus vai apresentar Jesus, o Rei prometido. E o interessante é que Mateus o apresenta como alguém que vai reviver a história de Israel. Nós vemos isso antes de ele entrar no Sermão do Monte. Porque no capítulo 1, se os irmãos forem observar, Jesus é apresentado dentro da genealogia do patriarca Abraão. No capítulo 2, Jesus passa pela perseguição de Herodes, onde Mateus faz questão de pontuar que Deus tirou o seu filho do Egito, como os hebreus também haviam sido tirados do Egito. No capítulo 3, Jesus passa pelo batismo, como mais na frente Paulo escrevendo 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2, a exemplo do povo de Israel, ele disse que passou pelo Mar Vermelho, Jesus também passou pelas águas do Jordão. No capítulo 4, Jesus é tentado no deserto, mas vence sem murmurar, ao contrário do povo que havia atravessado o deserto todo murmurando. E então no capítulo 5, Jesus, a exemplo de Moisés, que recebeu a lei no alto do Monte Sinai, Jesus também aparece no alto de um monte, mas agora Jesus aparece no Monte das Oliveiras para transmitir aquele que ficaria conhecido como o Sermão do Monte. Então observe que, assim como o povo que descendeu de Abraão, passou pelo Egito, saiu do Egito, atravessou as águas do mar, cruzou o deserto e chegou no Sinai, onde recebeu a lei de Deus, assim agora também Jesus é apresentado por Mateus como a semente de Abraão, que foi perseguido, passou pelo Egito, saiu do Egito, foi para o deserto, venceu o deserto, e agora está no Sinai para transmitir aquele que ficaria conhecido como o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é considerado a alma do Evangelho de Mateus, pois embora os ensinos de Jesus, eles não se limitem ao que ele ensinou neste monte, nós sabemos que foi nesse monte que ele ministrou o ensino mais conhecido do seu ministério, e talvez um dos ensinos mais conhecidos e comentados do mundo, o Sermão do Monte, aonde Mateus, tão logo após apresentar o Rei do Reino, coisa que ele se ocupou em fazer no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 13, no capítulo 4, agora a partir do capítulo 5 até o 7, ele não vai falar do Rei do Reino, mas ele vai falar dos princípios do reino que foram verbalizados pelo próprio Rei. Aqui no Sermão do Monte nós temos uma genuína explicação da lei de Deus dentro da sua real perspectiva, que havia se perdido de vista por causa da interpretação errônea dos fariseus que viviam nessa época. Porém, agora esta explicação, ela é melhor feita, da melhor maneira possível, porque ela é feita pelo próprio verbo de Deus. Jesus agora ele vai aprofundar a nossa compreensão acerca de como viver uma vida de forma agradável a Deus. É isso que Jesus vai trazer aqui no Sermão do Monte. Assentado nessa encosta deste monte, Jesus trouxe não uma lista de deveres, mas sim uma lista de princípios a serem observados por todo aquele que considera-se um cidadão deste reino. Não um reino delimitado geograficamente por terras, mas um reino espiritual. Nesse sermão, Jesus inicia com as bem-aventuranças que nós já ouvimos aqui. Jesus passa pelo sal da terra e a luz do mundo, que nós já ouvimos aqui. E Jesus chega no versículo 21 ao 48, aonde ele vai fazer algumas explicações e vai traçar alguns paradoxos acerca da lei. E é nessa terceira porção do Sermão do Monte que nós estamos nessas últimas terça-feira. Jesus aqui ele vai utilizar-se
de 6 exemplos, e nesses 6 exemplos Jesus vai traçar paralelos entre a lei de Moisés e os princípios do reino. Iniciando cada paralelo sempre, como disse o irmão Gilmar na última terça-feira, com esse paradoxo, ou com essa expressão. Nos 6 exemplos que Jesus vai dar entre lei e o sermão do monte, ele sempre inicia dizendo: ouviste o que fora dito aos antigos. O que Jesus está fazendo é uma referência à lei de Moisés. E se Jesus começa com essa referência, Jesus termina dizendo: eu, porém, vos digo. O que Jesus estava dizendo aqui é: eu vos levo além. Eu vos dou uma compreensão mais elevada. Afinal, quem poderia explicar tão bem a lei de Deus, a não ser o seu próprio Filho, o Verbo encarnado de Deus que esteve em nosso meio? Então Jesus começa fazendo esses exemplos, dizendo: ouviste o que fora dito aos antigos, e depois ele diz: eu, porém, vos digo. É interessante isso aqui, porque normalmente quando alguém vai utilizar-se de fazer um discurso acerca de alguma matéria, esse alguém vai usar o discurso, ele vai usar referências daquilo que ele está falando. Por exemplo, quando alguém vai falar de matemática, ele vai usar, por exemplo, Pitágoras, que era o fundador da matemática grega, é a autoridade no assunto. Eu gosto de Jesus, que Jesus ele é a maior autoridade de todas, então ele não diz segundo Mateus, segundo Moisés, segundo fulano, ele diz: eu, porém, vos digo. Oh, glória a Deus! Porque ele é a autoridade maior na lei de Deus. Então ele começa dizendo: vocês ouviram dos antigos, e depois ele traz para si e diz: eu, porém, vos digo. Ou seja, eu vos levo a um outro nível de compreensão acerca da lei que fora dada a Moisés. E agora nesses 6 exemplos, irmãos, ele vai do versículo 21 ao 26, como os irmãos têm acompanhado nas terça-feira, ele fala sobre a temática do homicídio. Do versículo 27 ao 30, ele fala do adultério. Do 31 ao 32, do divórcio, como muito bem falou o nosso evangelista irmão Gilmar. E agora nós vamos falar do 33 ao 37, que é sobre os juramentos. Jesus vai abordar esse assunto. Jesus não deixou esse assunto de lado. Jesus também tratou acerca desse assunto, que dentro da lei tinha algumas distorções que eram feitas, que Jesus precisava desfazer, e ele não deixou para depois, ele também tratou esse assunto. Antes você precisa observar que sempre nesses paralelos, se nós traçarmos esse paralelo com a lei, daquilo que Jesus diz no monte, você vai observar que em cada um dos exemplos proferidos aqui, Jesus ele sempre vai elevar o padrão da lei, mostrando que o pecado começa na mente, começa na vontade, e ele precisa aí ser combatido. Os tribunais da época, eles sempre julgavam e puniam o malfeitor, enquanto que a partir do ato feito ao ato praticado, mas Jesus ele vai elevar essa lei mostrando que aos olhos de Deus, os nossos pensamentos e as nossas motivações por trás dos atos também são passíveis de culpa. Ou seja, o nosso erro não é apenas erro quando executamos, mas é erro quando começamos a pensar e projetar em fazê-lo. O nosso erro não é erro apenas quando praticamos o ato, mas é erro quando desejamos praticá-lo em nosso coração. Então Jesus, nos 6 exemplos que ele vai dar aqui, inclusive o juramento que nós vamos falar agora, ele sempre mostra que o pecado ele é concebido mesmo sem ter sido praticado, porque ele sonda a intenção do nosso coração. Só tem um que sonda a intenção do meu e do seu coração, e ele é o nosso Deus. Ele conhece a intenção por trás de cada ação da nossa vida. Então agora nós chegamos no versículo 33, que está escrito assim: outro sim. Para quem está com a Bíblia aberta e quer acompanhar, vamos mergulhar nesse texto. Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Irmão, se você pegar esse versículo de forma literal,
Você não vai encontrar esse versículo que é proferido aqui em nenhum livro do Antigo Testamento. Você não vai encontrar na sua forma fiel que está escrito aqui. Porque o que está acontecendo aqui mostra que os fariseus, eles pegaram várias partes do Antigo Testamento, eles juntaram e fizeram uma coletânea, e aí está a distorção que eles aplicavam ao povo sobre aquilo que se diz juramento. Você não vai encontrar esse versículo aqui em nenhuma parte do Antigo Testamento, porque é uma junção, e é o que mostra, revela, evidencia que Jesus não estava aqui se referindo à lei mosaica como tal, mas ele estava se referindo às perversões farisaicas que eram aplicadas nesses dias através da lei. Então os irmãos notam que os fariseus, eles tinham por ideia, logicamente, é o que está escrito em Êxodo 27, por exemplo. Se você tiver a sua Bíblia em mãos aí, você olhar Êxodo capítulo 20, versículo 7, eu peguei 3 textos aqui, para você ver como é que os fariseus chegaram a esse versículo 33, que era o que eles diziam e o que Jesus vai repreender. Por exemplo, eu disse que você não encontra esse versículo totalmente no Antigo Testamento, apenas parte deles em cada livro. Vamos lá, Êxodo 27 diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Outro texto, Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 13. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Se algum irmão achar, pode fazer essa leitura para nós aí. Nós vamos juntar esses 3 textos e vamos entender o que os fariseus queriam dizer e por que Jesus está repreendendo. Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 13. Então olha o juramento aí de novo aparecendo. Nós já temos Êxodo 27, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Agora nós temos Deuteronômio 6 e 13, o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. E agora nós temos Levítico 19 e 12, vai falar mais um pouco desse juramento. Aí nós juntamos e encontramos a distorção deles. Levítico 19 e 12, eu vou ler aqui para ser mais rápido. Diz assim: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então você vê que nos 3 textos que nós lemos, fala sobre o juramento, mas não fala da forma que está expressa aqui, que Jesus diz: ouvides o que falam os antigos, porque eles haviam distorcido o que estava escrito no Antigo, trazendo para o povo dessa época. Os fariseus, eles estavam familiarizados, irmãos, com essas passagens, e foi delas que eles construíram o que nós temos no versículo 33. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumprirás o teu juramento ao Senhor. Sabendo disso, Jesus já aproveita a oportunidade, e Jesus vai corrigir esse ensinamento distorcido, e não somente corrigir, mas Jesus vai substituí-lo pelo ensinamento verdadeiro. Jesus vai trazer o real intuito e objetivo da lei de Deus que fora dada a Moisés para concernente ao juramento. Uma vez que um dos maiores problemas, irmão, entenda algo aqui. Talvez você se pergunte assim: qual era a finalidade de Deus ao falar sobre juramento na lei, ao falar sobre juramento a Moisés? Primeiro, a intenção de Deus era pôr um freio nas inclinações humanas para a mentira. A primeira intenção de Deus era fazer com que a inclinação humana de mentir que havia no meio do povo cessasse. Uma vez que um dos maiores problemas que Moisés teve de enfrentar foi essa tendência maligna do coração do povo de mentir uns aos outros deliberadamente. O povo mentia segunda, o povo mentia terça, o povo mentia quarta, o povo mentia. E a vida dos hebreus na época de Moisés estava se tornando caótica, porque não se podia confiar na declaração dos outros.
Era um mentindo para o outro, tentando enganar o outro, ter vantagem sobre o outro. Era um tentando ludibriar o outro. Logo, um dos principais motivos de Deus ter dito, o que nós lemos nesses versículos aqui, era frear a tendência maligna do povo de mentir dia após dia. A segunda razão por qual Deus falou sobre o juramento no Antigo Testamento é porque Jesus queria restringir os juramentos no que tange às questões sérias e importantes da vida. Os hebreus tinham uma forte inclinação para fazer juramentos sobre qualquer coisa que eles viviam, passavam, em qualquer conversa, qualquer dia da semana, eles saíam jurando, e não tinham o menor pretexto para usar o nome do Senhor. Logo, o segundo objetivo que Deus estipula essa lei sobre o juramento é porque Deus quer pôr um ponto final nesse ato inconsequente, leviano do povo, de por qualquer coisa sair jurando, tentando enganar o seu próximo. Então a intenção de Deus na lei era parar com as mentiras e era parar com a utilização do nome de Deus em vão, para mentir uns aos outros em nome de Deus. Por isso Deus trouxe essa lei a Moisés. Por isso Deus trouxe, e Deus queria relembrá-los que costumeiramente eles estavam diante dos olhos de Deus. Por quê? O povo cultuava Deus no templo, mas quando saía para fora, saía mentindo um para os outros e se esqueciam que o olhar de Deus não se restringe ao tabernáculo, ao lugar onde eles cultuavam, mas o olhar de Deus se estende a cada área da sua vida. Deus continua te olhando não apenas na terça, mas na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias. E Deus queria lembrar o povo que eles não podiam servir a Deus e mentir uns aos outros. Servir a Deus e usar o nome de Deus para obter vantagens na sua vida diária. Então, por esta razão, Deus trouxe essas leis sobre o juramento, porque Deus queria frear a boca do povo de mentir. E aonde estava a dificuldade dos fariseus? Você me pergunta, esta é a lei. E aonde está a dificuldade dos fariseus do tempo de Jesus em compreender a intenção da lei? Aonde está a dificuldade? A dificuldade dos fariseus era que a atitude deles mediante a lei era ditada inteiramente pelo legalismo. Ou seja, eles preocupavam-se muito mais com a letra da lei do que com o espírito da lei. Eles preocupavam-se muito mais com a letra ferrenha da lei do que o espírito que moveu a lei. A sua única preocupação era seguir a letra e não o espírito da lei. Por exemplo, vou explicar. Enquanto não se tornassem culpados, para ele estava tudo bem. Por exemplo, o nosso irmão Gilmar na última quinta-feira deu o exemplo da questão do pecado de adultério. Enquanto eles não adulteravam, estava tudo bem. Eles podiam pensar nisso, eles podiam sentir desejo disso, eles só não podiam praticá-lo. Então, na mente deles, eles seguiam a lei, mas eles não entendiam o espírito da lei. E Jesus veio aqui para tirar essa distorção de interpretação errônea dos fariseus, porque eles colocavam uma linha na qual, se eu não fiz, eu não sou culpado. Se eu não executei, eu não tenho culpa diante de Deus. Se eu não executei, eu estou livre diante do Senhor. Para que os irmãos entendam, eles haviam distorcido de tal maneira esse significado da lei mediante o juramento, que eles refrasearam trechos bíblicos segundo os moldes legalistas que praticavam. E aí eles permitiam a si mesmo um amplo espaço para fazerem muitas coisas que eram abertamente contrárias ao espírito da lei. Ou seja, eles se sentiam estar isentos de qualquer culpa, porque na realidade eles nunca haviam quebrado a letra da lei. A lei diz, eu não posso
fazer tal coisa, mas eu não fiz. Eu apenas senti, eu apenas pensei, alimentei esse pensamento em mim. Então eu estou livre da letra da lei. Então eles tinham essa distorção dentro de si. E nesse caso especial aqui, agora nós vamos entender esse versículo que nós lemos. Nesse caso especial dos juramentos, eles haviam confinado toda a lei sobre juramento e o propósito inteiro a uma questão isolada de perjúrio. Por exemplo, você lê o versículo 33, olha o que eles diziam: ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás. Foi isso que foi dito? Não foi isso que foi dito. Só que eles pegaram toda a lei do juramento e trouxeram somente para o perjúrio. O que é o perjúrio? É o jurar uma mentira, é o fazer um falso juramento. Quando você vai a um tribunal, por exemplo, você jura falar a verdade, você jura somente a verdade, então você não pode mentir. Agora eles dizem: ouvistes o que foi falado, não perjurarás. Ou seja, tu não pode jurar mentindo, mas se não mentir você pode. Então eles traziam para a parte legalista da lei. E aqui estava a distorção deles, desse ensino que Jesus vai trazer nesses versículos. Ou seja, o que acontecia no final dessa distorção? Acontecia que, dessa forma, o judeu podia fazer toda espécie de juramento, contanto que não viesse cometer o perjúrio, só não podia jurar falsamente. E eles se sentiam sem culpa diante da lei. Por quê? Porque eles reduziram toda a questão do juramento da lei mosaica apenas ao ato isolado do perjúrio. Então os irmãos acompanhem aí, e vejam como o legalismo continua vivo entre nós. Não é difícil a gente identificar até mesmo atitudes legalistas em nossos dias, aonde muitas pessoas isolam uma determinada questão para então se dizer: praticar tal coisa é pecar, mas enquanto eu não vier a praticá-la, está tudo certo comigo. Quando na verdade Deus veio para trazer o espírito da lei e mostrar que mesmo sem prática você precisa vencer a tendência pecaminosa de pecar, seja no juramento ou qualquer um dos outros exemplos que está aqui. O coração do homem é vistoriado pelos olhos de Deus dia a dia. Aleluia. Então perceba que, a exemplo dos fariseus, que isolavam a questão ampla dos juramentos, a questão isolada do perjúrio, e diziam que não haveria perigo nenhum em fazer os mais variados juramentos, enquanto não caíssem na falha do perjúrio. Hoje também muita gente age assim, né? Eu não cometi o ato, eu não consumi o ato, mas o ato já está sendo gerado no seu coração. Não é quando você mente, é quando você pensa em mentir. Não é quando você engana, é quando você projeta enganar. Não é quando você comete o erro, é quando você pensa em cometer o erro. Então esta é a primeira falsa interpretação que Jesus combate. Jesus quer mostrar a eles que não é apenas um juramento falso que é condenado, mas o pensar em proceder um juramento falso já está condenado aos olhos de Deus. Então veja que ele eleva o nível da lei. Essa é a primeira. E qual é a segunda falsa interpretação farisaica que Jesus vai combater aqui? É a linha de distinção que havia entre os tipos de juramento que os fariseus criaram. Isso está escrito bem na tua Bíblia aí, bem no texto. A linha de distinção dos tipos de juramento havia sido uma modalidade de juramento que os fariseus haviam trazido para o meio do povo. Umas eram obrigatórias e outras não. Por exemplo, se alguém jurasse pelo templo, o juramento não seria considerado válido. Mas se alguém jurasse pelo ouro do templo, então esse estava obrigado a cumprir o seu juramento. Se alguém jurasse pelo altar, não haveria necessidade de observar o juramento. Porém, se jurasse pela oferta posta sobre o altar, então essa pessoa era forçada a cumpri-lo. Em Mateus 23, se você depois pode ler em casa, você vai perceber que lá o Senhor lançou todas essas noções e distorções que eles faziam
no ridículo, não somente zombando delas, como também salientando a perversidade, a desonestidade contida na interpretação que davam a lei a seu bel prazer, ou seja, segundo a sua vontade, para obter nela benefícios. Então, você vê os versículos aí 34, 35, 36, e você vai perceber que esse contraste se manifesta. E então Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurareis, nem pelo céu, nem pela terra. Olha que interessante, é como se Jesus tivesse dito: eu que dei a vocês a antiga lei, estou esclarecendo o seguinte: não jurem sobre qualquer hipótese, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e nem por vossas cabeças, porque não são capazes de tornar um cabelo preto ou branco. Oh, glória a Deus! Mas tudo quanto disserem seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que significa, irmãos, essas palavras? Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que Jesus queria dizer? Você já entendeu por que Deus deu essa lei a Moisés do juramento? Deus queria parar com a mentira, e Deus queria parar que o seu nome fosse usado em vão. Você já entendeu o que os fariseus fizeram com essa lei? Eles colocaram apenas como se não pudesse mentir, ou melhor, jurar falsamente. Qualquer outro juramento podia, usar o nome de Deus podia, só não podia jurar mentindo. Porque o que eles faziam? Eles faziam assim: eu não vou jurar por Deus, porque eu estou mentindo. Então Deus é minha testemunha da minha mentira, Ele vai me julgar. Então eu não juro por Deus, mas juro pelo templo que também é de Deus. Aí Deus disse assim: não, mas o templo também é meu, na verdade a terra é minha, tudo é meu. Então é como se você estivesse jurando por mim de igual forma. Então você entenda que eles começaram a criar lacunas dentro da lei para poder jurar, mentir, enganar o seu próximo e obter vantagens. O homem, quando quer errar, o homem quando quer falhar, o homem quando quer, ele sempre vai dar um jeitinho de conseguir fazer aquilo que intenta o seu coração. E aqui os fariseus, eles pegam a lei de Deus que é santa, pervertem a lei de Deus e colocam a lei de Deus de forma que eles possam praticar os seus erros livremente no meio do povo. Então você perceba que há aqui uma interpretação errada dos fariseus. Por quê? Porque eles estão interpretando ao seu bel prazer. Estão interpretando segundo a sua vontade. Mas agora para nós, para o nosso tempo, eu estava lendo um livro sobre isso hoje à tarde, me chamou a atenção e eu disse: eu vou falar hoje à noite sobre isso. Nós temos os membros da sociedade Quakers, que são uma sociedade de amigos, que eles levam esse texto ao pé da letra. Eles interpretam essa palavra: não jurem de forma alguma à risca, porque foi Jesus que disse, até mesmo se negando a fazer o juramento solene de muitas vezes tribunal ou casamento. Muitas vezes no tribunal, quando alguém vai fazer dar o testemunha, o juiz diz assim: faça um juramento que você falará só a verdade. Esses membros dessa sociedade não fazem juramento, eles se negam, porque eles levam à risca o que Jesus disse assim: ó, não faça nenhum juramento por coisa alguma. Eu pergunto a você, essa injunção do Antigo Testamento, no qual Deus estabeleceu preceitos que estipulam como e quando devemos fazer juramentos, está aqui. Ou seria concebível uma regulamentação se Deus quisesse que nós entendêssemos que sua vontade é que jamais fizemos juramento algum? Pergunto para você: se Deus quisesse que nós fizéssemos juramento, jamais, em forma alguma, Jesus estaria na palavra de Deus, né, alguma regulamentação acerca de quando fazer o juramento?
Não. Além disso, o que se daria de toda a prática de juramento utilizada no Antigo Testamento em ocasiões especiais? Porque quando você lê aqui, está escrito uma coisa, aí você vai para o Antigo Testamento e você começa a ver. Por exemplo, Abraão. Abraão era amigo de Deus. E Abraão, antes de enviar o seu servo procurar uma pessoa para seu filho Isaque casar, o que está escrito? Que Abraão fez o seu servo proferir um juramento. Jacó, o terceiro patriarca de Israel, fez o seu filho José jurar. O próprio José extraiu um juramento dos seus irmãos. Quando seus irmãos voltaram para a cidade, depois voltaram para o Egito, ele fez os seus irmãos fazer um juramento. Quando Jonatas e Davi tinham aquela amizade antes de Davi se tornar rei em Israel, Jonatas pediu que Davi, o homem segundo o coração de Deus, fizesse um juramento. Enfim, é impossível que nós venhamos ler o Antigo Testamento sem perceber que em certas ocasiões esses santos homens de Deus prestaram juramento de forma solene. No Novo Testamento também você vê esse costume praticado. Você abre a Bíblia em Romanos 9:1, 2 Coríntios 1:23, você vê Paulo também praticando essa ação. Outro argumento muito interessante que nós temos sobre essa questão do juramento está em Hebreus capítulo 6 e versículo 16. Lá também você vai ter uma outra justificativa acerca do juramento. Ou seja, então, referir-se à prática do juramento por parte dos homens, o escritor aos Hebreus, você vai ler esse texto e você vai perceber que ele não declara que essa prática é errônea, mas ele aceitava a prática como correta e ensinada pelo próprio Deus, inclusive descrevendo argumentos. Depois você lê o versículo 17, você lê o versículo 18, você vai ver, inclusive, descrevendo argumentos sobre ela. Então, irmão Joabe, qual é a conclusão que nós podemos chegar desse texto que é lei mosaica, é a Moisés aqui, é um pouco difícil até para a gente expor. Qual é a conclusão que nós podemos chegar aqui? Com base na Bíblia, qual é a conclusão que nós podemos ter desse texto? É que a prática dos juramentos precisa ser restringida a casos especiais. Há ocasiões vitais e solenes em que prestar juramento não é errado, sendo ele legítimo, apropriado e solene. Declarações falsas e blasfemas não podem ser proferidas. Para isso, o nome do Senhor jamais deveria ser usado de forma alguma. E tem pessoas que ainda assim, hoje, juram mentindo, prometem mentindo, falam juro em nome de Deus mentindo, usam o nome de Deus para estabelecer suas mentiras, enganar o seu próximo. E isso jamais deveria ser feito. Porque Jesus não proibiu o uso somente do seu nome, mas também o juramento por qualquer outra criatura ou coisa criada, porque tudo pertence a Ele. Irmãos, nós não podemos jurar pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem por nossas cabeças, nem por qualquer outra coisa, mas somente pelo nome de Deus. Assim sendo, todas aquelas distinções e discriminações que os escribas faziam eram totalmente errôneas. Pois o que é Jerusalém? Cidade do grande rei. O que é a terra que eles juravam? Apenas o escabelo dos seus pés. E todas as coisas estão sujeitas ao seu controle divino. Ou seja, Jesus proibiu o uso de qualquer juramento nas conversas mais comuns e nas conversas diárias do nosso dia. Não há necessidade, e aí Jesus termina, não é pecado você jurar, você pode fazer o juramento em ocasiões solenes, quando fizer no nome de Deus, porque se você fizer pelo templo ou qualquer outra coisa, tudo é de Deus, no final, para em Deus. Agora, não há necessidade alguma, ele termina dizendo, de fazer juramento algum, quando estamos debatendo com alguém,
quando estamos conversando no dia a dia, quando estamos dialogando com alguém, no seu serviço, na sua casa, no andar da sua família, aonde você estiver, não precisa você andar de esquina em esquina dizendo: eu juro que isso é verdade, eu juro que isso é mentira, eu juro que eu fui, eu juro que eu vim, eu juro que eu vou fazer, eu juro. Não precisa fazer, porque a Bíblia termina dizendo: todas as nossas afirmações, elas podem limitar-se a sim, sim e não, não. Porque o que passar disso é procedência maligna. Então concluo esses versículos com essa última passagem de Jesus. Nós não precisamos andar como andavam os fariseus, jurando por tudo que vamos falar, como se precisássemos jurar para ser verdadeiro. Nós somos chamados para andar na verdade da luz da palavra de Deus, e nós andamos na verdade aqui dentro, lá fora, durante a semana, no final da semana, e Deus está dizendo para nós: não precisa fazer juramento a ninguém, e nem por coisa alguma, porque a tua palavra é a verdade, porque você foi chamado para ser liberto da mentira. O pai da mentira é o diabo, e você pode andar na luz da verdade da palavra de Deus. Seja o teu sim, sim, seja o teu não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.